Dispensado o relatório, Vossa Excelência tem a palavra por 15 minutos. Doutor desembargador Marcelo Raslan, em nome de quem cumprimento a toda esta Câmara, também estendo aqui os cumprimentos ao primeiro vogal, doutor de Boncir, segunda vogal, doutora Tânia. É um prazer mais uma vez voltar a esta Câmara para sustentar. Creio que esta sim é uma oportunidade única no processo e que todo advogado deveria fazê-lo. Bem, se trata aqui, senhores, de mais um caso consumerista que trago a Vossas Excelências, em que uma consumidora é prejudicada aí, novamente por uma grande empresa do nosso estado, que é a Águas Guariroba. Bom, o presente caso é o seguinte: há um recurso da Águas Guariroba e há um recurso da Patrícia. O recurso da Águas Guariroba diz respeito tão somente à legitimidade, à suposta legitimidade de uma multa que foi aplicada em desfavor da consumidora, e também requer aí o afastamento do dano moral e subsidiariamente sua diminuição. Pois bem, o recurso da Patrícia, da minha cliente, diz respeito tão somente à majoração do dano moral. Portanto, não se trata de um caso super complexo, mas não menos interessante e que merece com certeza a atenção desta primeira Câmara, como tem sido. Bom, primeiramente, a multa, me parece claro que a multa foi realmente ilegítima, ilegal, não é? Porque foi feita diante de uma averiguação no hidrômetro da consumidora, em que a empresa acusa literalmente a consumidora de fraude, o que não ocorreu no caso concreto, conforme bem relatado e fundamentado pelo juiz de primeiro grau, porque a Águas Guariroba não conseguiu comprovar que efetivamente foi a senhora Patrícia que violou esse hidrômetro, enfim. E de fato não está comprovado nos autos, Excelência, até porque, inclusive como dito aí pelo juiz de primeiro grau, o juiz realmente não pode se furtar da realidade dos fatos, daquilo que ele vive também. Ele até mesmo mencionou, aí como é o caso, que o hidrômetro fica do lado de fora da residência, e em tese quem tem que tomar cuidado com o hidrômetro é obviamente o consumidor, mas a questão técnica dele, quem tem que tomar cuidado é a Águas Guariroba. E verificando aí que há algum tipo de alteração, ela deve imediatamente comparecer à residência do consumidor e verificar o que está acontecendo. No caso, não foi assim. No caso, eles pegaram o hidrômetro, levaram e simplesmente disseram que houve uma fraude e imputaram a multa a ela. E, portanto, isso realmente não deve subsistir, e espera-se dessa Câmara que não haja o provimento do recurso da Águas Guariroba nesse sentido. Bom, salientado então que a multa é indevida, portanto, tem-se que a suspensão do fornecimento de água também se mostra indevida. E aliás, Excelência, aqui eu faço questão de constar que isso é fato incontroverso nos autos. A Águas Guariroba não contestou esse fato, e também verificamos também que a autora reside com o seu irmão, que tem uma doença grave, conforme os documentos de folha 24 a 31, e com a sua mãe idosa, e todos eles ficaram sem água por alguns dias. Bem, o que a gente verifica no presente caso é que o juízo de primeiro grau acertou quando anulou o termo de confissão de dívida assinado pela consumidora, que aliás nem sequer teve a mínima possibilidade de discutir essa multa depois de aplicada, e simplesmente a única alternativa dada, se é que se pode chamar de alternativa, foi a assinatura deste termo de confissão de dívida. Bom, aqui nós entendemos, Excelência, que merece reforma a sentença de primeiro grau em favor da nossa cliente, porque a condenação em primeiro grau se mostra um pouco irrisória a respeito do caso. Inclusive, se mostra irrisória frente a esta própria Câmara, tendo em vista o julgado que foi demonstrado a Vossa Excelência por meio de memoriais desta primeira Câmara, e que participam exatamente os senhores nos mesmos papéis que estão aqui presentes. O Dr. Marcelo Raslan, de presidente, de relator, quer dizer, desculpa,
de relator no caso, o doutor Tibon Cir como primeiro vogal, a doutora Tânia como segundo vogal. No caso, idêntico, foi majorado o valor de 5, não me recordo o valor de inicial, mas foi majorado para R$10.000, que não se mostra realmente um enriquecimento ilícito, até porque esse valor de 5.000 chega a não cumprir o requisito de punição e nem reparatório que deve existir no dano moral. Verifica-se, excelência, conforme dados juntados também nos memoriais, que somente no terceiro trimestre de 2015 essa empresa lucrou, depois de tudo pago, enfim, lucrou R$103.200.000. Portanto, excelência, uma indenização de 5.000 realmente se mostra irrisória, e é por isso que se requer aqui a majoração dos danos morais para R$10.000, um valor totalmente condizente, proporcional, e que não vai enriquecer ninguém, mas com certeza vai fazer justiça. O que se quer aqui não é um dano moral absurdo, nem abusivo, nem nada. Se quer apenas uma proporcionalidade na questão e respeito ao próprio precedente desta Câmara. É o que se pede. Muito obrigado, doutor. Eu disponibilizei o voto e já adianto desde logo que estou negando o provimento a ambos os recursos, tanto da Águas Guariroba quanto o recurso da consumidora Patrícia Cabreira Ravalli. Informo desde logo, até porque foi citado rapidamente na sustentação oral, que aqui não trato da imputação de fraude ao consumidor, até porque se tiver ocorrido fraude no sistema que registra o consumo, seja de água, seja de energia elétrica, a questão da autoria é problema penal e não civil. Tem que se verificar se o consumidor foi ou não beneficiado com a ausência do registro. Mas não é o caso dos autos. De qualquer sorte, voltando aos pontos específicos do recurso, a concessionária recolheu efetivamente o hidrômetro para averiguar se havia ou não algum tipo de divergência entre o consumo efetivado e aquele registrado. Acontece que a concessionária não procedeu na forma da lei, da regulamentação, para verificar a ocorrência ou não desta irregularidade. É certo que o Inmetro informou que o dito hidrômetro não estava conforme as normas regulamentares, mas não informou também qual era o motivo, se havia algum agente externo que não deixava registrar o consumo, se havia ou não algum problema no próprio registro de consumo, e por fim também não houve nenhuma prova de que com a substituição do hidrômetro tivesse ocorrido ou não elevação do consumo efetivamente registrado. Foi isso exatamente que levou o juízo na origem a decretar a nulidade do procedimento administrativo e, por força disso, também declarar inexigível a multa que, por conta daquele procedimento, foi aplicada à consumidora. Por conta disso, é mais do que evidente que a cobrança de valores eventualmente devidos no passado remoto, por eventual inconsistência nos registros de consumo, não permite também o corte de fornecimento de água, que foi o que se deu. E diante deste fato, entendo que efetivamente ocorrido o dano moral que foi pleiteado pela apelante. O juízo na origem fixou em R$5.000, sopesando bem não só a eventual potência econômica da concessionária, mas também a situação fática e as condições também do consumidor. Não vejo, portanto, motivos para
alterar estes valores. E por conta disso, conforme consta do voto que eu disponibilizei, nego o provimento a ambos os recursos. Vereador Divoncir. Com relação ao recurso das Lajes Guariroba, é óbvio que o dano moral é ipso facto, aí, constatável. Não há como disso a concessionária tentar se negar a indenização. Agora, no tocante ao quanto algarismado para a ofendida, eu entendo que efetivamente ele foi um valor assim que ficou abaixo do razoável, até porque aqui nesse caso específico, além de ter o fornecimento da água à sua casa ter sido interrompido, também houve um plus exercido pela concessionária que fez a consumidora assinar um termo de confissão de dívida, que ao depois foi devidamente declarado como nulo pelo juiz de primeiro grau. Então, os danos à personalidade aí teve um aumento, foi dimensionado de maneira, eu acho, não correta pelo juiz de primeiro grau. Então, por essas razões, eu estou majorando o valor da indenização para R$10 mil. Vereadora Tânia. Eu também entendo, e ao que parece, esse termo de confissão de dívida foi assinado para que houvesse o restabelecimento do fornecimento de água, né? Então, eu também entendo que deve ser majorado esse valor para R$10 mil, conforme pedindo vênia a você. Ok, então anuncio o resultado. Por unanimidade, nos termos do voto do relator, negaram provimento ao recurso da concessionária. Por maioria, vencido o relator, nos termos do voto do primeiro vogal, deram provimento ao recurso da consumidora para majorar o valor dos danos morais. Julgamento deste recurso adiado para fins do artigo 942 do CPC.